Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de exegese bíblica. Nós vamos então hoje tratar da interpretação da poesia hebraica. No contexto do Antigo Testamento, os respectivos gêneros sapiencial e poético, embora tenham aspectos distintos, eles já estão mesclados, com predominância de um deles, ou da literatura do gênero sapiencial, ou predominância do poético. Mas um deles predomina, mas normalmente estão mesclados. Agora, temas comuns são expressos através da mesma terminologia, ou as mesmas formas de linguagem, mas ambos, tanto um como o outro, estão focados na adoração e no temor a Deus. A similitude das formas e estruturas de linguagem favorecem o processo de interpretação, quer sejam nas narrativas, quer na literatura profética. Agora preste atenção que estamos aqui. Isto significa que a interpretação do conteúdo poético e sapiencial segue o mesmo padrão metodológico. O gênero poético ele está espalhado por toda a Bíblia, mas principalmente nos seguintes livros: Salmos, Provérbios, Lamentações, dos Cânticos e Jó. Agora, distinguindo-se como recurso retórico, a poesia é um mecanismo que perpassa outros gêneros, tanto na literatura sapiencial como na literatura profética. Precisamos fazer aqui um destaque com respeito a profecias. Existem vários salmos de conteúdo profético. Portanto, quando se fizer uma interpretação de qualquer salmo da Bíblia, precisamos ter consciência de que este salmo, certamente, ele traz uma mensagem que diz respeito a conteúdo teológico. Vamos prosseguir. Vamos ver então a forma da poesia hebraica, que ela apresenta paralelismos. Os paralelismos, vocês devem ter estudado esse conteúdo provavelmente numa disciplina que se chama hermenêutica. Então, os paralelismos e os padrões métricos são muitas vezes difíceis de destrinchar. A forma de linguagem dos paralelismos é indispensável que nós estejamos nos aprofundando nesse conteúdo, ok? Agora, é necessário compreender um pouco sobre a forma e a função dos padrões poéticos. Esses padrões poéticos semitas, quando se fala semita, nós estamos referindo à língua dos povos da Mesopotâmia, descendentes de Sem, filho de Noé. E, de modo específico, os hebreus e Abraão, que é semita, que deu origem aos seus descendentes, os hebreus e o Estado de Israel, trouxe o hebraico como língua oficial do povo. E o hebraico, ele contém, portanto, padrões de linguagem, estilos, forma e estrutura, etc., que são apropriados e precisam ser conhecidos e identificados para poder, então, fazer uma interpretação adequada. Com respeito ao livro de Salmos, vamos, então, iniciar com ele aqui. Alguns críticos
compreendem que cada salmo deve ser colocado no contexto histórico mais amplo da vida ritualística do Israel antigo, certo? Quando fala de vida ritualística, ou seja, dos momentos em que Israel, o povo hebreu, se reuniu para adoração, para todos os ritos da sua religião específica. Outros críticos entendem que cada salmo deve ser considerado como uma unidade literária separada. Ou seja, não deve ser incluído entre a literatura sapiencial, na opinião de alguns deles. Então, o livro de Salmos tem que ser separado de todos os demais livros, no sentido do seu estilo literário, para ser interpretado com sua precisão. Esses hermeneutas e exegetas consideram os Salmos como uma unidade canônica. Não estou estimulando que se faça uma interpretação do livro de Salmos, considerando ele um conteúdo canônico separado. Não. O Saltério, que é outro nome que se dá para os Salmos, ele está distribuído em 5 livros. Veja bem, nós chamamos o livro de Salmos como um livro canônico, mas não é um livro. Ele é uma coletânea. Então, os eruditos, os exegetas, consideram que a coletânea de salmos estão distribuídos em 5 grupos, ou 5 porções, que cada porção dessa é chamada um livro, onde cada um desses livros termina com uma doxologia que marca cada coleção. Então, nós vamos ver essa divisão. Estrutura do livro de Salmos. A primeira coisa que nós vamos ver antes de entrar no livro 1 é uma introdução. Os 2 primeiros salmos são uma introdução a todo o conteúdo literário, poético que nós encontramos dentro do livro de Salmos. Agora, o primeiro salmo convida o justo a meditar sobre os salmos, e o segundo salmo aí, certo? Centra-se no rei ungido no Monte Sião. Então, observe agora aí a figura de destaque desse rei ungido, que não dá nome para ele, não é identificado especificamente, mas no conteúdo da revelação, trata-se do Messias. O livro de Salmos, o livro 1, ele compõe os salmos que vão do 3 ao 41. Então, salmos do 3 ao 41, eles estão concentrados em Davi. Deve-se levar em conta que Davi, ele é autor de muitos desses salmos, do contexto em que os salmos foi escrito. E também em petições, estão concentrados em petições por proteção divina contra os inimigos. Então, esses salmos, ou eles estão centralizados na figura do rei Davi, ou estão dando ênfase. A prioridade deles seria as petições por proteção divina contra os inimigos. Livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Estes salmos são atribuídos aos filhos de Coré. Era uma família encarregada da música no templo. O livro 3, que vai do Salmo 73 ao 89, estes salmos são atribuídos a Asaf. Então, como eu falei, existem salmos atribuídos a Davi, existem salmos atribuídos à autoria aos filhos de Coré, e também agora a Asaf, do 73 até o 89. São lamentos que se concentram no rompimento da aliança e no triste estado da nação.
Então eles dizem respeito a um período histórico. Por isso, o autor não é Davi, é Asaf. O livro 4, que vai do Salmo 90 até o 106, diz respeito a uma nova esperança. Ele é apresentada quando Javé, o Deus de Israel, ele é identificado, revelado como rei e realiza seus poderosos atos em favor de seu povo. Ou seja, estes salmos têm um tema, a figura de Deus, não é? A majestade divina, a onipotência divina. Estes salmos estão dando ênfase à figura, à pessoa de Deus como soberano das nações, que reina sobre os povos da terra. E, finalmente, o livro de número 5, ou seja, os salmos que compõem esse livro vão do 107 até o 145. Nesses salmos, Deus livrou os israelitas de suas dificuldades, provavelmente o exílio, e está na hora de se voltar ao modelo de Davi. Ou seja, o livro de Salmos dá para perceber que ele foi escrito em períodos históricos distintos. E, finalmente, há uma conclusão aos 5 livros, e antes de entrar no primeiro livro, tem uma introdução, e depois que encerra o conteúdo dos 5 livros, há os Salmos 146 a 150, que são uma conclusão. Vamos agora começar com o estilo literário chamado paralelismo. Ou seja, isso é uma forma e não é um gênero específico. Dentro do gênero poesia, paralelismo é uma expressão, é uma forma de linguagem, certo? Às vezes os hermeneutas e os exegetas chamam isso de subgênero. Mas nós vamos aqui considerar isso uma forma. Então a poesia é construída por versos individuais e se caracterizam pelo intenso de imagens e linguagem figurada nesse conteúdo do paralelismo. Agora, a característica mais recorrente na poesia é a repetição. Eu tenho falado para vocês que repetição, inclusive, não é só nos Salmos, mas ele acontece muito também em conteúdo do Novo Testamento. E onde você encontrar uma palavra, seja no Antigo Testamento, em qualquer livro, frase ou evento que é repetido, há uma repetição, ele é enfático. Com certeza ele está relacionado a um tema específico e há uma mensagem específica dentro do conteúdo da revelação em proporção maior. Então, a característica mais recorrente na poesia é a repetição, observada pelo paralelismo. O paralelismo é identificado, veja bem, primeiro, por uma linguagem semelhante, com o mesmo número de palavras e a mesma extensão. Quando nós falamos de mesmo número de palavras, não estamos falando do mesmo número de palavras em português, que é o vernáculo, é o texto que nós temos da Bíblia no idioma que nós falamos. Isso aqui diz respeito ao texto em hebraico. Se você pegar o texto em hebraico, livro de Salmos, e encontrar um paralelismo, você vai perceber que quem escreveu os Salmos, ele escreveu o paralelismo com o mesmo número de palavras. O paralelismo pode ocorrer em diversos padrões e ser usado para diversos propósitos. E existem 3 modelos. Grave isso. Paralelismo sinonímico, trata de expressões, frases que são sinônimas. Paralelismo antitético, que descreve pensamentos antagônicos, que são opostos. E o paralelismo progressivo, que dá a ideia de complementação de uma ideia exposta. Vamos ver um por um. Primeiro, o paralelismo sinonímico.
O paralelismo sinonímico acontece quando o segundo verso repete o primeiro com acréscimo de pouco ou nenhum significado. Ou seja, há uma repetição, certo? De um verso, e esse segundo verso, que é uma repetição, ele contém, às vezes, acréscimo. Mas as palavras do primeiro versículo, do segundo versículo, que eu estou dizendo, ou da segunda frase, da segunda oração, sentença, ela é sinônimo. E vamos ver, portanto, que isso é uma realidade na literatura. Por exemplo, o Salmo 2, versículo 2. Observe aí o texto onde há o paralelismo. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos. Observe que os termos paralelos são reis, e o paralelo, que é sinônimo de reis, são príncipes. O outro, levantam e conspiram. São verbos que no nosso idioma ele tem um significado diferente. Mas, quando se trata de um paralelismo hebraico, a ideia de que esses reis, eles se levantam, a ideia é que tem um propósito. E que se levantam tem uma ideia que é comunicada na expressão conspiram como significado ou propósito do significado de levantam. Então, reis e príncipes são sinônimos. Levantam, conspiram, são termos paralelos que estão dando a ideia de termos sinonímicos. No exemplo do Salmo 19, versículo 1, os dois versos exibem características esquemáticas semelhantes, contudo, há um progresso claro no segundo. Então veja bem, os céus dão testemunho não apenas da glória de Deus. Diz lá, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Então, os céus dão testemunho não apenas da glória de Deus. Então veja bem que glória de Deus e céus são termos paralelos, mas também a obra de Deus está relacionada à ideia de criação divina. Então veja bem aqui, ó. Os céus proclamam a glória de Deus. A expressão paralela é: o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Observe que a palavra céus, está em cor azul, é paralelo a firmamento. Então, firmamento é um termo usado como sinônimo de céus. Agora, o verbo proclamam, onde está lá céus, ele é paralelo ao verbo anuncia, ou seja, anuncia é sinônimo. Então, essas duas frases, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, são sinônimos. Os sujeitos e os verbos de cada verso são sinônimos, mas o objeto do segundo verso ultrapassa o primeiro. Quando diz proclama a glória de Deus, o outro diz anuncia a obra de suas mãos. A expressão de suas mãos não consta nenhuma ideia que está lá no primeiro verso, no primeira expressão, somente no segundo. Então, de qualquer forma, nós temos aqui um paralelismo sinonímico. Outro exemplo aqui, no Salmo 46, versículo 7. Na primeira coluna dessa tabela, você vê aí, o Senhor dos exércitos está conosco. O versículo continua, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na coluna do lado direito, você percebe o que está paralelo à ideia de o Senhor dos exércitos está conosco. Isso expressa um fato. Qual é o fato? A presença de Deus. Aqui nós já estamos agora na interpretação do paralelismo sinonímico. Agora, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso traz uma ideia de propósito, garantia de segurança. Está conosco, dá a ideia de presença.
é o nosso refúgio, da ideia de propósito pelo qual Deus está presente. Então, a interpretação dos salmos, no paralelismo sinonímico, ele fica, essa interpretação, ela é feita, exposta dessa forma. Agora vamos para o paralelismo antitético. Este paralelismo é caracterizado por dois aspectos. Preste bem atenção. Primeiro é o contraste. O segundo é um antagonismo. Necessariamente, contraste não é a mesma coisa que antagonismo. Contrastes são destaques diferentes. Agora, antagonismo expressa ideias contrárias ou que são uma espécie de paradoxo. Vejamos Provérbios 14:34. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Observe o paralelismo. Justiça e pecado são paralelos, mas são a ideia opostas, antagônicas. Justiça exalta, e o que é contrário de exalta é a expressão de vergonha. E povos é sinônimo, e nações são sinônimos. Mas o que caracteriza aqui o paralelismo antitético são as ideias da expressão justiça que exalta e o pecado que é envergonha. Esse é um exemplo explícito, claro, preciso de um paralelismo antitético. Esse paralelismo antitético, ele pode aparecer em mais de 2 versos. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Embora Isaías seja um livro profético, ele não faz parte da literatura poética, mas tem um exemplo de paralelismo antitético nele. Veja aí. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Os termos paralelos são os 2 versículos. Aliás, é um versículo só, mas dividida a primeira parte do versículo. Tem 2 expressões que são sinônimas e comparadas com Israel. Tem o boi comparado com, identifica Israel, comparado com Israel. Jumento é outra expressão, é outro animal que também, no termo paralelo, é comparado a Israel, que vê a expressão do meu povo. Isso é Deus falando. Só que 2 verbos, existem verbos que o verbo conhece, e a ideia em contrário, não tem conhecimento. E outra expressão que também é paralela e em sentido contrário, não entende. Então, o boi conhece o seu possuidor e o jumento, subentendendo aqui, conhece a manjedoura do seu dono. Israel, que é comparado com o boi e com o jumento, não tem conhecimento, não entende. Esse versículo é um exemplo perfeito de paralelismo antitético. Esse paralelismo inverte a ênfase. Observa-se um contraste no segundo verso com o primeiro. Então, o segundo ou a segunda parte, se for um versículo, está dividido em 2 partes. A primeira e a segunda expressam ideias antagônicas. Então veja Provérbios 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Observe as figuras antagônicas. Filho sábio e o contrário, o antagonismo é filho insensato. O termo alegra tristeza, é antagônico à expressão alegra. E outro contrário, o sentido aí antagônico,
mãe e pai são termos antagônicos. A figura de pai é masculina, a figura de mãe é feminina. A figura paterna tem uma função na família. A mãe tem um papel distinto do pai. Então vejam bem que Provérbios 10, 1 destaca na interpretação essas figuras para comunicar uma mensagem que deve ser entendida com clareza e para a praticar na vida. Os filhos sábios alegra seu pai. E isso significa que a mensagem que é comunicada está expressando o perfil diferente de dois tipos de pessoas. O filho sábio, essa figura que deve prevalecer no ensino, ou seja, qualquer que seja o hebreu, o israelita, no caso agora os cristãos, né, aplicando para nós no dia de hoje, a figura do crente autêntico é expresso na figura do sábio, filho sábio. E do imprudente, o imaturo, é o filho insensato. Então a aplicação, nós vamos estudar isso posteriormente, mas aqui nós estamos dando ênfase à interpretação do paralelismo antitético. Agora vamos ver o paralelismo progressivo. Neste modelo, o verso subsequente suplementa, pode ser também complemento, mas suplementar dá a ideia de vai mais além do que já foi dito. Veja o Salmo 57, versículo 1. É uma oração. Mas veja o conteúdo progressivo do paralelismo. Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, pois me refugio em ti. Então, a primeira parte é compadece-te de mim, ó Deus. A segunda parte, repete, é paralelo. Compadece-te de mim. Agora, a expressão, pois me refugio em ti, é uma expressão de motivo apresentado, que é, portanto, um acréscimo ao paralelismo, a ideia de suplemento. É a forma de expressar um objetivo específico nessa expressão progressiva. Aqui o motivo do clamor urgente do salmista é explicado claramente no último verso. Agora, deve-se observar, porém, que uma partícula que denota a causa nem sempre está presente num verso paralelo. Aqui nós temos um exemplo do Salmo 98, versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Neste exemplo, o segundo verso completa a ideia do primeiro. Certo? E isso aqui dá para perceber. Por exemplo, a expressão fez notória é paralelo a manifestou. E a outra expressão, sua salvação, é paralela a sua justiça. E a ideia de perante os olhos dos povos é um suplemento da ideia. Ou seja, está mostrando, não diz um propósito, motivo, mas expressa implicitamente essa ideia com o termo perante os olhos dos gentios. Então, nesse sentido, o segundo verso completa a ideia do primeiro. Um outro exemplo de paralelismo progressivo, Salmo 98, versículos 8 e 9. Os rios batam palmas, junto cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Quais são os termos paralelos?
nós temos os rios batam palmas. É paralelo à expressão rios, é paralelo a montes. A ideia de progresso não é só especificamente rios, mas comunica a ideia de que montes, a natureza de um modo em geral, é uma forma de expressão. Então, rios batam palmas. Agora, os montes cantem. Então, imaginem um grupo de cantores de adoração a Deus. Um aplaude com as mãos, dando ritmo à música. Outros estão cantando expressão vocal, com a voz, expressando alegria. Então, a ideia do paralelismo é progressivo, ou seja, há um progresso da ideia na especificação das ações que estão no versículo aqui. O porquê da ideia de propósito? Porque ele vem julgar a terra. O complemento de vem julgar a terra é julgará o mundo com justiça. E ainda mais, os povos com equidade são a ideia progressiva. Então, são termos paralelos de conteúdo de expressões que trazem uma ideia progressiva. Agora, o paralelismo progressivo, ele tem um modelo que nós chamamos de emblemático. Aí está no Salmo 103, versículo 13. Neste tipo, o paralelismo ocorre mediante uma símile. Ou seja, a ideia do modelo emblemático é que um é emblema do outro. Um representa o outro. Por exemplo, como um pai, observe aí, isso não é parábola, que começa como, conforme, é semelhante a, aí conta uma história. Não, aqui é a comparação de dois entes. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Observe a ideia paralela. Pai é o termo que é paralelo a Senhor, uma ideia de Deus. Deus como pai. O pai terreno é comparado com... Deus é comparado com o pai terreno, o pai celeste. A ideia de compadece está repetida, certo? Agora, a expressão de seus filhos, observe com a expressão dos que o temem. Os que o temem, ele complementa, ele estende a explicação de quem são esses filhos. São os que temem a Deus. Então, esse paralelismo progressivo, ele é chamado de emblemático porque é uma comparação de figuras. Agora, o paralelismo sintético. Nós estudamos o sinonímico, o antitético e agora vamos para o sintético. Progressivo, o paralelismo sintético, também chamado paralelismo progressivo, refere-se a um desenvolvimento do pensamento no qual o segundo verso acrescenta ideias ao primeiro. Nós já estudamos isso aqui agora já vimos, vamos nos prender muito aqui não, tá bom? Mas vamos aqui para o exemplo. Um bom exemplo, Salmo 1, versículo 3. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Observe a expressão de ele será como árvore. Agora vem uma especificação do tipo de árvore. É uma árvore plantada junto às correntes de águas. E essa árvore plantada junto à corrente de águas, aí vem uma ideia progressiva, certo? Por isso que é chamado também progressivo. Mas ele sintetiza a ideia numa expressão da mesma figura, que é ele aqui, o justo. Ele será como árvore. Aí vem embaixo, tudo que ele, o que é comparado com árvore, certo? Fizer, prosperará. Essa ideia de prosperará está a ideia de dar o seu fruto no tempo certo. Muito bem. O Salmo 1, versículo 3.
Agora veja bem, plantar, aí a ideia está especificada aí, para dar fruto, para não murchar e para uma colheita bem-sucedida. Isso aqui agora tem a ver com a estruturação do salmo, do paralelismo sintético, para facilitar o entendimento do significado da mensagem que está sendo comunicada. Agora vamos para a poesia. Nós temos agora cânticos de guerra, cânticos de amor, lamento, hinos ou cântico de louvor. Veja bem, são 4 tipos de poesia. E vamos ver então, uma por uma. Nós temos também aqui, hinos de ação de graças, cânticos de celebração e afirmação, salmo de sabedoria e didáticos e salmos imprecatórios. Então veja bem, são 8. Vamos olhar um por um de novo. Que nós temos na sequência: cântico de guerra, cântico de amor, lamento, hinos ou cântico de louvor. Prosseguindo os tipos, nós temos ainda mais hinos de ação de graças, cântico de celebração e afirmação, salmo de sabedoria e didáticos e salmos imprecatórios. Vamos agora estudar esses tipos e o primeiro que vamos ver é o cântico de guerra. Os cânticos de guerra eram uma das formas mais antigas de poesia. Os mais famosos são os cânticos de guerra de Moisés. Aí nós temos o Êxodo, nós não vamos ler aqui porque é uma gravação e nós precisamos ganhar tempo. E Cântico de Débora. Mas vocês podem abrir a sua Bíblia e aí então a proporção que vão vendo a gravação aqui, vocês podem pausar e ler o texto e prosseguir no vídeo para vocês então terem os detalhes com mais facilidade de aprendizagem. Outros cânticos são o da vitória sobre os moabitas, tem Números 21, de 27 a 30, e o canto mais curto relativo à contagem do exército de Davi. Então, são cânticos de guerra, mas que aqui tem uma coisa específica. Tem um sobre batalha especificamente e outro que diz respeito à vitória alcançada na guerra. Então, veja bem, um dos cânticos que está sendo mencionado: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso é um cântico. E as mulheres é quem cantavam, expressavam. Eles estavam celebrando a vitória de Davi. Dizem que ele era adolescente, não tinha idade ainda para fazer parte do exército. Normalmente o jovem era considerado apto para a batalha, para a guerra, aos 20 anos. E os que tinham menos de 20 anos não eram contados, não faziam parte. Se dissesse que um exército tinha 32 mil, eram 32 mil homens de 20 anos para cima. Cânticos de amor. O livro Cântico dos Cânticos tem sido interpretado de 5 modos diferentes. É esse livro que fala de cânticos, nessa especificação chamada aqui Cântico de Amor. O judaísmo, a primeira interpretação que surgiu, o judaísmo e a igreja primitiva interpretavam como alegoria. Então eles alegorizavam como um retrato do amor místico de Deus ou Cristo com seu povo. Alguns estudiosos modernos o viram como um midrash, essa expressão hebraica, que diz respeito ao registro escrito, pós-exílico, sobre o amor divino, semelhante à primeira opção. Há uma terceira interpretação, que uma visão mais difundida entende o livro Cântico dos Cânticos como um drama, em que 2 personagens estão envolvidos, uma donzela e o seu amado. E essa é a visão tradicional. Ou então, 3 personagens, em que o rei
tenta separar a moça do seu amado. Existe a moça, a moça, o amado dela, e um rei, que é um terceiro personagem que entra em cena para separar a moça do amado, para esse rei ficar com ela. Esse é um drama que aparece no livro Cântico dos Cânticos, segundo uma das interpretações. A quarta interpretação: a maioria dos críticos atuais, agora na atualidade, não distingue em seu texto qualquer plano estrutural, mas acredita que seja uma coleção de cânticos de amor seculares, talvez modelados em hinos de louvor. Quinto, alguns acreditam que o livro usa imagens do amor para fins ritualísticos, havendo sido usado nas festas de Israel. Dessas propostas, a terceira e a quarta parecem mais prováveis. E o lamento? O lamento é o tipo mais comum de salmo. Eles podem ser lamentos individuais ou coletivos, nos quais a pessoa ou a nação clama sua angústia a Deus. Além de salmos, Davi proferiu um lamento por Saul e Jonatas, e outro por Abner. Tais hinos demonstram tanto uma situação de agonia como um pedido de ajuda a Deus. Quem lê esses cânticos percebe essas duas ênfases. Agora, hinos como cânticos de louvor. Esse tipo são produto de tristeza ou necessidade, mas celebram diretamente a alegria de adorar a Deus. Agora, a estrutura é a seguinte: nós vamos encontrar cânticos de louvor nas seguintes estruturas: invocação a Javé. Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa expressão Senhor se refere a Deus. O chamado à adoração. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Então, esse Salmo 111, versículo 1. Um é invocação e o outro é expressão de adoração. Ação de graças. Estes são hinos de louvor a Deus por sua resposta a orações específicas. Eles quase formam o antes e o depois da confiança religiosa, no qual o lamento coloca o problema diante de Deus e a ação de graças o louva por sua resposta. Estes hinos se dividem entre expressões individuais e expressões coletivas. Além de agradecer a Deus por sua libertação, esse tipo de salmo regularmente promete fidelidade e adoração a Deus no futuro. Exemplo, Salmo 18, versículo 49. Gloriar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. São expressões de ação de graças e de louvor com respeito ao futuro. Ou seja, daí em diante, haverá, portanto, a prática de vida no rito de adoração será essa daí. Cântico de celebração. O termo já está dizendo. Estes cânticos celebram a relação de aliança de Deus com o rei e a nação. Esses hinos constituíam o núcleo da ideia de autoidentidade de Israel e, desse modo, podem ser corretamente dispostos sob uma única rubrica, embora a maioria dos estudiosos os separe. Então, veja bem, no centro estão os salmos de renovação da aliança. Salmo 50, Salmo 81. Com certeza, cantados estes salmos. São cantados nas cerimônias anuais da aliança, sendo valiosos no sentido de renovação espiritual para os dias de hoje.
Então, no caso dos cânticos de celebração, existe essa concepção de que estes salmos tratam de renovação da aliança e renovação espiritual para o dia de hoje, no sentido atual. Esses cânticos de celebração, os salmos reais, quando fala da figura do rei, abrange o salmo de coroação, o salmo de entronização. Estes salmos descrevem as implicações da ascensão, coroamento, a um juramento diante de Deus, que é feito na coroação, a unção, que é o derramamento de óleo sobre a cabeça do ungido do rei, e uma homenagem que o povo presta. Essa aqui é a ideia dos cânticos de celebração, são a composição desses cânticos. Agora, salmo de sabedoria. Estes salmos, aí tem a especificação deles, equivalem aos provérbios no que diz respeito à celebração da sabedoria. Ou seja, é como se fosse uma espécie de conteúdo de provérbios dentro do livro de Salmos. Então, eles equivalem aos provérbios no que diz respeito à celebração da sabedoria como o grande dom de Deus dado ao seu povo e sua relação com a palavra e a Torá escritas. Quando se fala de palavra, tem a ver com todo o conteúdo que não é o Pentateuco. E quando se diz Torá, estamos falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os salmos de sabedoria, eles estão aí nesse conteúdo. O povo é chamado, veja bem, no caso do salmo de sabedoria, a nova consciência de seu privilégio, e é também chamado a responsabilidade de atender à sabedoria divina por meio da pureza espiritual e obediência. Então, quando você encontrar um salmo de sabedoria, então o conteúdo desse salmo traz um despertamento da consciência do privilégio, do seu privilégio, do povo, da responsabilidade de atender à sabedoria, de cultivar a sabedoria divina na prática de vida, que diz respeito à pureza espiritual e também à obediência. Como em Provérbios, o caminho do justo é comparado com o do ímpio. Parece aqui com um paralelismo, certo? Antitético. E a prosperidade daquele que crê é prometida. A elevada qualidade ética destes cânticos os torna diretamente acessíveis ao cristão moderno. Salmos imprecatórios. Isso aqui é a dificuldade de interpretação. Por que eles existem? Bom, nós não vamos entrar na questão teológica, certo? Mas uma vez que eles são considerados canônicos, ou seja, conteúdo da revelação, então há, portanto, imprecações que têm conteúdo de mensagem a ser comunicada e precisa ser entendida. Então, os salmos imprecatórios são salmos de lamento, em que se observa a predominância da amargura do escritor e do desejo de vingança. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Expressão horrível de ódio. Ele expressa perante Deus a sua revolta. É como se estivesse tendo a esperança de que Deus entrasse em cena para fazer juízo, justiça, aplicando juízo de vingança sobre esses povos que humilharam o povo de Israel. Só que eles esqueceram que quando isso aconteceu, foi o próprio Deus que levou o seu próprio povo para ser disciplinado. Era uma forma de Deus eliminar os pecados de Israel, da nação que quebrou a aliança com Deus. Continuando.
sobre os salmos imprecatórios. Então, veja bem, declarações tais como essa que nós vimos antes chocam as sensibilidades atuais e levantam muitos questionamentos sobre os padrões éticos dos escritores bíblicos. O escritor, na verdade, derrama sua queixa a Deus, como tinha falado antes, certo? Em relação ao exílio, como em Salmo 137. Ele também responde ao mandamento divino de Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança, a retribuição. Então, os salmos imprecatórios, eles têm implicitamente essa mensagem das razões pelas quais eles expressam o ódio do povo de Deus. Por fim, o autor pede um julgamento com base nas maldições da aliança, que prevêem a aniquilação completa dos transgressores, até mesmo dos membros de sua família. Bom, queridos, aqui nós terminamos o nosso conteúdo e então nós vamos prosseguir em outra gravação de uma outra aula, caso seja preciso. Até a próxima ocasião.